PRF para possível caminhoneiro de Bolsonaro na rodovia, com carga inacreditável. Eu fiz, eu vi, eu tava lá. E cê tá doido, nunca pensei que fosse parar numa dessa. Era só mais um frete no meu barracão de zinco, rodando firme no tapete preto, quando as luzes azuis estouraram no retrovisor. Na hora pensei, pronto, agora é só trocar a cueca chofer. Não tinha detalhe, não tinha explicação, só aquele peso no peito, aquele silêncio da estrada que parece esconder coisa grande. E eu digo uma coisa, cada km pode virar sua vida de cabeça para baixo. Eu descobri isso na marra, quando a PRF me parou, e eu percebi que a carga que eu levava não era só mais uma viagem, era algo que ia mudar tudo. O sol batia forte no tapetão quando senti o volante tremer mais do que o normal. O Scania 460R Super Cinza Nardo, minha nave de confiança, não costuma dar mancada. Mas naquele instante, parecia que a direção puxava sozinha, como se tivesse algo errado com os pneus. "Cê tá doido? Justo agora?" murmurei, jogando o bruto devagar pro acostamento. O coração acelerou. Caminhoneiro raiz sabe, parar no meio da estrada nunca é coisa boa. O barulho dos carros passando colados, arrancando tinta, só aumentava a pressão. Pisei firme no freio, desci e o calor subiu do asfalto como um bafo quente na cara. O cheiro de borracha queimada não enganava. Pneu traseiro estava no osso. Respirei fundo, botei a botina no pó vermelho do acostamento e olhei para o horizonte. Estrada reta, sem fim, sozinho. A sensação de que a vida inteira se resume àquele barulho do vento, ao ronco do motor e às surpresas que ninguém avisa. Enquanto trocava o pneu, suando como se estivesse dentro de um forno, ouvi o rádio chiarem na cabine. Um QRM na faixa. "Ô doutor, fica esperto aí no trecho da 163, a PRF tá com blitz pesada mais pra frente. Dizem que estão parando até nave filé." Meu estômago revirou. A carga no meu barracão de zinco estava toda lacrada, papelada em ordem, mas eu não sabia o que tinha lá dentro. E quando a gente não sabe, qualquer conversa dessas vira nó na cabeça. Voltei para a boleia, liguei o Scania, o ronco do motor me trouxe paz, aquele barulho que já virou música na minha vida. Olhei o painel, ajeitei o banco, era só eu, o caminhão e a estrada. Mas lá no fundo, algo dizia que essa viagem não seria como as outras. A cada quilômetro rodado, mais lembranças vinham. Do tempo em que comecei, ainda farofa, aprendendo a fazer média no giro para não torrar diesel. Hoje, doutor de estrada, já não me assustava com curvas perigosas ou chuva grossa, mas aquela sensação de que o baú carregava mais do que simples mercadoria, isso me corroía. No posto de gasolina, uns brutos encostados na sombra conversavam. Desci para abastecer e logo percebi o burburinho. 2 caminhoneiros, bigode a bigode, falavam baixo, mas o suficiente para eu pescar umas palavras. "É ele! Dizem que tá rodando pro lado do homem, carga de confiança, mas ninguém sabe o que tem dentro. Cê tá doido? Se for o que estão falando, vai dar ruim." Senti o peso dos olhares sobre mim. Voltei pro Scania sem responder nada. Gente de estrada sempre fala demais, mas naquele dia parecia pessoal. Segui viagem. O sol já começava a baixar e a estrada parecia nunca acabar. Cada placa, cada quilômetro, era como se o destino estivesse me testando. Eu ali, firme, pé na embreagem, engatando marcha, sem saber se o que me esperava adiante era apenas mais um frete ou o maior aperto da minha vida. Na boleia, apertei forte o volante. O barulho do rádio voltou, chiando alto, como se quisesse me avisar. PRF intensificando no trecho. "Cuidado, companheiros." E foi nesse instante que senti aquele frio na espinha. Olhei pelo retrovisor. Luzes piscando lá atrás. Azuis, crescendo, chegando perto demais. Eu respirei fundo, segurei firme e pensei, agora é comigo. Essa estrada vai me mostrar o que estou carregando de verdade. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada,
Se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce. Cê tá doido? Acordei cedo naquele dia em Campo Grande. O sol ainda nem tinha esquentado direito o pátio da transportadora quando o rádio do posto já chiava com histórias de blitz, estradas fechadas e uns QRM esquisitos. Eu já estava na liga, pronto para rodar, mas sentia aquele peso estranho no peito, como se o dia fosse ser diferente. Cheguei no galpão, encostei meu Scania cinza nardo e logo apareceu o encarregado com a papelada. Um cara seco, falava pouco, parecia sempre com pressa. Tá aqui, Anselmo. Documento em ordem, carga lacrada, é só levar. Olhei pro papel, tudo certinho. Origem, destino, peso declarado. Mas nada de descrição detalhada, só bens de consumo. Estranhei. Na boleia, a gente aprende a desconfiar quando é vago demais. E aí, parceiro? O que tem aí dentro? Perguntei, tentando arrancar alguma coisa. Nada demais, só segue o trampo. É filé, pagamento na entrega. Filé? Eu conheço frete filé. É leve, bem pago, sem dor de cabeça. Mas ali, a forma como ele desviou o olhar não me convenceu. Encostei a caneta no papel, assinei o manifesto e subi na cabine. O barulho do baú sendo fechado ecoou seco, pesado, como se tivesse mais do que mercadoria lá dentro. Enquanto ajeitava o banco, a lembrança do dia anterior me voltou com força. Os caminhoneiros no posto cochichando, aquele papo de carga de confiança. O estômago embrulhou. Eu sempre fui de não me meter em política, nem de um lado nem de outro. Mas parecia que tinha gente demais de olho nesse frete. Botei o bruto para andar, o ronco do motor ecoando na manhã clara. Fiz a primeira parada no acostamento para checar as amarras, tudo firme, lacre intacto, mas a sensação era de estar levando algo que não era meu, como se tivesse um segredo escondido no baú, esperando a hora certa de aparecer. Segui pelo tapetão e cada quilômetro parecia mais longo que o outro. No rádio PX, a turma comentava: "Ô Brutus, alguém viu aquele Scania cinza passando? Dizem que tá carregando coisa pesada pro lado do Paraná." Reconheci que era comigo. O jeito como falaram, sem citar nome, mas detalhando a cor da nave, não deixava dúvidas. Soltei um palavrão baixinho, fechei o volume do rádio. Não queria que ninguém me achasse naquele trecho. Mais à frente encostei num posto para encher o tanque. Enquanto o frentista abastecia, fui na lanchonete tomar um café preto. Atrás de mim, 2 motoristas falavam baixo. Um deles cutucou o outro e cochichou. "É ele, tô falando. Esse é o bruto que tá rodando pro homem." Mas será que ele sabe o que tem atrás? Saber ele não sabe. A xícara quase caiu da minha mão. Virei e encarei os 2. Eles baixaram a cabeça como quem não quer confusão. Engoli seco, deixei o dinheiro no balcão e voltei pro caminhão. No retrovisor, vi os caras me seguindo com os olhos. A pressão aumentava. Não era só paranoia minha. Tinha gente demais desconfiando. De volta à estrada, tentei acalmar a mente. Respirei fundo, me concentrei no giro, fazendo média para não gastar tanto diesel. O barulho constante do motor sempre me trouxe paz, mas naquele dia parecia martelar uma pergunta na minha cabeça. O que tem no baú, Anselmo? O que tem no baú? A cada ultrapassagem, a cada carro colado demais, parecia que estavam me vigiando. Um caminhão cara chata me passou tirando fino, arrancando tinta e me xingou pelo PX. "Sai da frente, motorista fantasma. Tá rodando pra quem, hein?" Desliguei de vez o rádio. Melhor rodar em silêncio do que encher a cabeça com suposições. No meio da tarde, a paisagem começou a mudar. Campos verdes, gado pastando, céu limpo. Tudo calmo demais, o que só deixava minha mente mais agitada. Peguei a marmita que Marta, minha cristal, tinha preparado e pus no fogão de pobre do cabeçote.
Enquanto o cheiro do arroz com ovo subia, senti de novo aquele peso estranho no baú, como se a carga respirasse lá dentro. Bati a mão no volante, nervoso. Que merda é essa que eu tô carregando, meu Deus? Na boleia, a gente passa muito tempo sozinho. A cabeça vira uma fábrica de pensamentos. Lembrei de meus filhos, os cristalóides, esperando em casa. Se desse ruim, se esse frete fosse problema, quem ia sustentar eles? Continuei rodando, mas a tensão não desgrudava. O sol já começava a se inclinar no horizonte quando vi a primeira viatura da PRF estacionada no acostamento, com o giroflex desligado. 2 botinas encostados, braços cruzados, olhando direto para a estrada. Um deles levantou a cabeça na hora em que passei. O olhar fixo me acompanhou pelo retrovisor até sumir. Engoli em seco. Era só o começo. A estrada estava armando alguma para mim, eu sentia. A cada quilômetro, o silêncio pesava mais. Eu podia jurar que até o motor do Scania parecia rodar diferente, como se o bruto também carregasse a mesma dúvida que me atormentava. O que, afinal, eu estava levando ali dentro? Eu não sabia. Mas uma coisa eu tinha certeza. Essa viagem não ia terminar como as outras. E quando a noite ameaçava cair, vi de longe outra viatura surgir no retrovisor. Dessa vez, com as luzes azuis piscando forte. Meu coração disparou. Era hora de encarar. Encostei o Scania no pátio do posto como quem procura ar para respirar. Depois de rodar horas com aquele peso na consciência e o baú fechado feito cofre, eu precisava esticar as pernas, tomar um café forte e ouvir alguma voz que não fosse só a minha ecoando na boleia. O cheiro de diesel misturado com poeira quente e gordura de pastel era o perfume típico de qualquer ponto de parada. Caminhoneiro de raiz sabe. Cada posto é um pedaço da nossa casa, um lugar onde a gente se encontra, troca ideia, escuta história e muitas vezes descobre mais coisa do que gostaria. Deixei o tanque enchendo e fui em direção à lanchonete. No balcão, 3 caminhoneiros falavam alto, rindo entre uma mordida e outra de pão com mortadela. Só que, por baixo da risada, tinha uma tensão no ar. Fui chegando de leve, pedi um café preto sem açúcar e fiquei escutando. Tô te falando, companheiro. Tem um bruto aí rodando pro homem, carregando coisa pesada. Não é carga de roça, não. É coisa grande organizada, dizia um, batendo o copo na mesa. E você acha que é de quem? O outro provocou. É dos bolsonaristas, ué. Tá tudo aí, só não vê quem não quer. Engoli o café ainda quente demais e quase queimei a língua. O terceiro motorista, um sujeito baixinho com boné virado para trás, se meteu. Mas vocês acreditam em tudo que ouvem, é? Estrada é cheia de lenda. Um fala uma coisa, outro aumenta e no fim o cara vira bandido sem nem saber. O primeiro bateu a mão na mesa. Lenda, nada. Eu vi. Scania cinza, nave filé com PRF no encalço. Tá rodando com carga secreta. E dizem que o motorista nem sabe o que tem lá dentro. Meu estômago revirou. Scania cinza, nave filé. Era como se estivessem descrevendo a minha vida em voz alta. Respirei fundo, tentei disfarçar. Dei 2 passos pro lado, peguei um pão de queijo do balcão, mas não conseguia engolir nada. Voltei pro café. O baixinho me olhou de canto e soltou. E aí, parceiro, tá rodando pra onde? Demorei 2 segundos para responder, mas pareciam minutos. O silêncio foi pesado, os 3 me encarando. Dei uma risadinha forçada. Ah, tô indo pro Paraná descarregar, frete normal, nada demais. Normal? Repetiu o de boné. Então tá. Eles se entreolharam. Não disseram mais nada, mas o jeito como calaram falou mais do que qualquer palavra. Peguei a conta, paguei rápido e saí. Lá fora, a respiração parecia mais leve, mas a cabeça continuava pesada. Será que todo mundo já sabia mais da minha carga do que eu? Ou era só conversa de beira de estrada que cresce igual fumaça no vento? O frentista terminou de encher o tanque, limpou o para-brisa e comentou de forma inocente. Ô patrão, fica esperto, viu? Tem PRF fechando o cerco uns 50 quilômetros para frente. Tão parando até caminhão vazio. Agradeci com a cabeça, subi de volta na boleia.
O motor ronronou firme, mas dentro de mim a marcha estava engatada na dúvida. Voltei para o tapetão, acelerando de leve, olhando para os lados como quem espera ser seguido. O rádio PX estava mudo, mas cada vez que chiava, eu sentia um arrepio na nuca. A estrada, normalmente minha companheira fiel, parecia agora uma arena. Cada caminhão que passava me olhava torto. Cada carro pequeno que encostava demais parecia querer espiar meu baú. O sol descia devagar, colorindo o horizonte de laranja. A beleza daquela paisagem não me alcançava. Tudo o que eu conseguia pensar era na conversa do posto, nos cochichos, nas risadas abafadas. Scania cinza, nave filé, motorista nem sabe o que leva. Aquilo ecoava na minha cabeça como um martelo batendo. Foi quando, sem esperar, um caminhoneiro entrou na faixa ao lado, reduzindo bem devagar até ficar quase paralelo comigo. Um cara chata, vermelho, velho, com a cabine toda adesivada. O motorista baixou o vidro e gritou: "Ô parceiro, tá rodando pro lado errado, viu? Essa carga aí não é pra qualquer um, não." O sangue gelou. Não respondi. Só segurei firme o volante e deixei o bruto engolir a estrada. O cara buzinou, riu e passou à frente, sumindo no horizonte. O coração ainda martelava no peito quando encostei no acostamento para respirar. Olhei para o retrovisor, para o baú fechado e me vi como refém daquilo. Eu não era mais dono da minha viagem. A carga agora parecia me carregar. Sentei na boleia, desliguei o rádio, encostei a testa no volante. "Cê tá doido, Anselmo. No que você se meteu, cara?" Mas eu sabia. A estrada nunca entrega tudo de uma vez. Ela vai soltando os sinais aos poucos, como quem testa a paciência da gente. E eu sentia que o próximo sinal já estava chegando. A cada quilômetro rodado, parecia que a estrada me observava. Não era só paranoia de boleia, não. Eu sentia os olhares grudados no retrovisor, como se cada carro, cada caminhão que passava, tivesse algo a me dizer. O sol já estava alto, queimando o asfalto, e o ronco do Scania preenchia a cabine. Normalmente isso me acalmava, mas naquela viagem o motor soava diferente, como se carregasse a mesma dúvida que eu. O que afinal tinha dentro daquele baú? Um caminhão cara chata encostou na lateral. O motorista, um brutão de barba grisalha, reduziu a marcha, manteve-se paralelo a mim por alguns segundos. Olhou fixo, sem sorrir, sem buzinar. Só aquele olhar duro, atravessando a janela como se tentasse ler meus pensamentos. Depois acelerou e sumiu na frente. O estômago apertou. Mais à frente, numa descida longa, um carro pequeno grudou no meu para-choque, colado demais, quase arrancando tinta. O motorista buzinava, fazia sinais, apontava para o baú. Eu não entendia o que queria. Acelerei o bruto, joguei na banguela um pedaço da ladeira e o carro acabou desistindo, ficando para trás. Mas o coração disparou. Na boleia não existe silêncio de verdade. Sempre tem o barulho do vento, o chiado do rádio PX, o motor trabalhando. Só que naquele momento o que mais pesava era o barulho de dentro da minha cabeça. A lembrança das conversas no posto, os boatos de que o frete era para o homem, os cochichos cortados no meio quando eu chegava perto. Peguei o rádio, pensei em chamar algum companheiro para conversar, mas desisti. Melhor ficar quieto. Qualquer palavra minha podia virar fumaça espalhada na estrada. O horizonte se abriu, uma longa reta no tapetão, e lá no acostamento vi outra viatura da PRF. 2 botinas em pé, braços cruzados, olhando cada caminhão que passava. O olhar deles grudou em mim. Não desviaram até eu sumir no retrovisor. Engoli seco. A tensão subia junto com o calor. Abri o vidro, deixei o vento quente bater no rosto, mas não adiantava. A mente estava fervendo mais do que o motor. Na primeira parada rápida, desci só para conferir os pneus e esticar as pernas. Um carro de passeio parou logo atrás. 2 homens desceram, olharam para o meu caminhão e cochicharam entre si. Fingiram ir até a lanchonete, mas o jeito como viravam a cabeça para espiar o Scania não deixava dúvidas. Estavam curiosos demais com o que eu carregava.
Subi de volta para a cabine e fechei a porta com força. A sensação de estar sendo vigiado não largava do peito. Peguei a estrada de novo, mas cada ultrapassagem virava teste. Um caminhoneiro num truck morto reduziu só para emparelhar comigo. Abriu o vidro, gritou no vento. Ô parceiro, tá pesado aí, né? Diz que essa viagem não é qualquer uma. Não respondi. Olhei reto, como se não tivesse ouvido. Ele riu alto, acelerou e sumiu na frente, deixando um rastro de fumaça. Fiquei ali, engolindo a raiva e o medo. Era como se a estrada inteira já soubesse mais do que eu. No fim da tarde, encostei num posto menor, desses de beira de estrada com poucos caminhões. Entrei para tomar uma água gelada e esfriar a cabeça. No balcão, um senhor de chapéu, talvez aposentado, puxou o papo. Estrada movimentada hoje, né? Tão comentando de uma carga misteriosa passando por aqui. Ah, sempre falam, né? Respondi, tentando soar despreocupado. Ele me encarou, olhos firmes, como se soubesse que eu estava mentindo para mim mesmo. Não disse mais nada. Saí dali com a certeza de que eu não era mais invisível. A estrada, que sempre foi meu refúgio, agora parecia uma vitrine. Todos olhavam, todos julgavam. Voltei para a boleia, liguei o Scania e engatei a marcha. O céu já começava a mudar de cor, aquele tom avermelhado que anuncia o fim do dia. Normalmente é hora de paz, mas para mim era só mais um lembrete. A cada quilômetro rodado, eu estava mais perto de descobrir o que realmente carregava. E eu sabia que a PRF não ia demorar a me encostar de vez. Segurei firme o volante, respirei fundo e deixei a estrada me engolir. Mas no fundo, a voz martelava dentro da cabeça. Essa viagem não é como as outras, Anselmo. Essa estrada não vai acabar fácil. O fim da tarde pintava o céu de vermelho quando o barulho estourou atrás de mim. Sirene cortando o vento, luz azul piscando forte no retrovisor. Meu coração disparou como se tivesse engatado quinta marcha sem querer. Cê tá doido? É agora. Falei sozinho, sentindo a boca secar. Segurei firme o volante do Scania, reduzi devagar, joguei o bruto pro acostamento. Cada segundo parecia arrastar a alma junto com os pneus no asfalto. A viatura encostou atrás, sirene ainda gritando como se quisesse avisar pro mundo inteiro: esse aqui, ó, esse caminhão é o alvo. Respirei fundo, desliguei o motor. O silêncio que ficou foi pior do que o barulho. Abri a janela, o vento quente bateu no rosto, mas não refrescou nada. 2 botinas desceram. O primeiro, alto, óculos escuros, postura dura, caminhou até a porta da cabine. O outro ficou um pouco atrás, de olho no baú. O jeito deles não era de uma simples abordagem. Boa tarde, motorista. Documento e habilitação. A voz firme, sem espaço para gracinha. Entreguei tudo. As mãos tremiam, mas segurei para não mostrar. O inspetor passou o olho rápido, guardou debaixo do braço. O senhor sabe o que transporta aí? A pergunta veio seca, direto, como soco no estômago. Carga de consumo, é o que está no manifesto. Respondi tentando parecer calmo. Ele não piscou. Virou o rosto para o colega, fez um sinal curto com a cabeça. O segundo botina começou a andar em volta do caminhão, conferindo os lacres, olhando cada detalhe como se procurasse algo escondido. O senhor costuma rodar com cargas lacradas assim? Perguntou de novo. Já rodei sim, normal. Quem fecha é o embarcador. A gente só leva. A conversa parecia interrogatório. Eu sabia que qualquer deslize podia complicar minha vida. O peito pesava, como se estivesse carregando chumbo junto com a carga. O rádio PX chiou dentro da cabine. Deixei desligado. A última coisa que eu queria era algum engraçadinho soltar piada no ar e piorar a situação. O inspetor voltou a falar. Seguinte, motorista, a gente vai precisar checar melhor essa carga. O senhor pode descer do veículo, por favor? Meu coração quase saiu pela boca. Descer? Abrir? Se eles cortassem aquele lacre, eu ia descobrir junto com eles o que tinha lá dentro. E se fosse coisa errada? Eu sabia que não tinha culpa, mas estrada não perdoa inocente.
Quantos motoristas já não rodaram presos sem saber nem porquê? Desci devagar, pisando no acostamento quente. O sol batia de lado, jogando sombra longa no asfalto. O outro policial continuava circulando o Scania, como urubu rondando carniça. Inspetor, olha, tentei dizer alguma coisa, mas ele levantou a mão pedindo silêncio. O senhor fica aqui. Falou, firme. Não é contra o senhor, é procedimento. Procedimento. Essa palavra pesou mais que tonelada. Carros passavam devagar, motoristas viravam o pescoço para olhar a cena. Eu ali, parado, caminhão encostado, viatura piscando, 2 botinas de olho em mim. O tipo de imagem que gruda. Pegaram o bruto. O inspetor pegou o rádio no ombro e falou baixo, chamando reforço. Não ouvi tudo, mas o tom era sério. A garganta seca, o suor descendo pelas costas. Eu só pensava em Marta, minha cristal, e nos meus filhos. Como explicar se desse ruim? Como olhar para eles se eu virasse notícia na televisão como caminhoneiro flagrado com carga suspeita? O segundo botina voltou, olhou para o inspetor e fez outro sinal. Eles estavam conversando sem palavras, mas eu entendia. Tinham dúvida, tinham desconfiança, e eu era o alvo. O inspetor então virou para mim. O senhor vai acompanhar a gente até o pátio da PRF mais próximo. Lá a gente resolve. Meu estômago virou. Eu sabia o que isso significava. No pátio não tinha volta. Eles iam abrir a carga. E ali, diante de Deus e da estrada, eu ia descobrir o que afinal estava carregando. Engoli seco, acenei com a cabeça. Não tinha escolha. Subi de novo no Scania, as pernas bambas. Liguei o motor, o ronco preencheu o ar, mas dessa vez não trouxe alívio. Era como tambor marcando o ritmo da minha sentença. A viatura entrou na frente, sirene desligada, só o giroflex piscando. Engatei a marcha, segui atrás. A estrada, que sempre foi minha parceira, agora parecia um corredor de julgamento. Cada carro que passava olhava, cada farol que cruzava era como dedo apontado. E dentro da cabine, só uma certeza martelava. A viagem tinha mudado. Eu não era mais dono do meu destino. Agora quem mandava era a carga que eu ainda não conhecia. E a PRF estava prestes a revelar. O pátio da PRF ficava a uns 20 quilômetros dali. Mas cada metro rodado parecia uma eternidade. A viatura na frente, giroflex piscando, e eu atrás, guiando meu Scania como se estivesse levando ele para o cadafalso. O silêncio da cabine era mais pesado do que o ronco do motor. Quando finalmente encostamos, os botinas já tinham organizado tudo. Um deles veio me orientar. Motorista, estaciona o bruto ali do lado direito. Fiz o que mandaram. Assim que desliguei o motor, já vi um terceiro policial se aproximando. Diferente dos outros, ele não tinha pressa. Andava devagar, passo firme, a postura de quem sabia que não precisava levantar a voz para impor respeito. Boa noite, eu sou o inspetor Medeiros, disse estendendo a mão. Apertei, meio sem jeito. O aperto dele era firme, daqueles que testam a confiança da gente. Os óculos escuros já estavam guardados e os olhos dele... Olhos que não piscavam, que pareciam medir cada palavra minha antes mesmo de eu falar. Vamos simplificar. Ele começou sem rodeios. O senhor sabe exatamente o que está carregando? Engoli seco. O mesmo golpe direto, a mesma pergunta que já tinham feito na estrada. Respirei fundo, tentando parecer tranquilo. Tá tudo no manifesto, inspetor. Carga de consumo. Documento em ordem. Entreguei a papelada. Medeiros pegou, folheou devagar. Não procurava erro no papel, parecia procurar nas minhas reações. Bens de consumo. Leu em voz alta. Isso não diz nada. O senhor conferiu a carga antes de fechar o baú? Não, senhor. Lacre já estava no lugar. Eu só assinei e puxei o bruto. É normal, acontece direto. Ele me encarou como quem escuta, mas não acredita. Caminhou uns passos até o Scania, passou a mão pelo baú, analisando os lacres, os números. Motorista, me explica, como alguém que roda há tanto tempo aceita levar um frete sem saber o que tem dentro? As palavras bateram forte.
Respirei, segurei firme. Inspetor, na estrada a gente aprende a confiar. Documento certo, peso certo, destino certo. Não é sempre que a gente abre o baú. Se fosse assim, eu não trabalhava. Ele voltou a me encarar, expressão dura. Não respondeu. Ficou alguns segundos em silêncio, só o barulho distante dos motores de outros caminhões cortando a atenção. O senhor conhece o embarcador? Perguntou por fim. Conheço de nome, já carreguei lá outras vezes, nunca tive problema. Mas nunca com esse tipo de documento. Rebateu, levantando o papel. Minha respiração ficou curta. Era como se cada palavra dele me empurrasse para mais perto de um abismo. Eu sabia que estava falando a verdade, mas percebia nos olhos de Medeiros que isso não bastava. Ele não estava ali só para cumprir papel. Ele tinha uma missão. O segundo policial, o que tinha feito a primeira vistoria, se aproximou e cochichou algo no ouvido dele. Medeiros ouviu sem desviar o olhar de mim. Depois voltou. O senhor vai ficar por aqui um tempo. Vamos verificar melhor essa carga. Mas, inspetor, eu preciso rodar, cumprir horário. Não discute, motorista. Cortou, seco. Se tiver tudo certo, o senhor segue viagem. Mas se não tiver, o senhor sabe o que acontece. Fiquei parado, sem reação. O baú atrás de mim parecia respirar. O medo crescia a cada segundo. Medeiros então deu 2 passos para frente. Baixou o tom de voz, quase confidencial. Vou ser sincero, disse. Nós recebemos denúncia. Falaram de um caminhão Scania cinza, carga lacrada, vindo desse embarcador, carga ligada a grupo político. O senhor entende por que estamos desconfiados? O chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. Grupo político? Agora fazia sentido os cochichos nos postos, os olhares atravessados, a frase repetida tantas vezes, tá rodando pro homem. Meu coração disparou. Inspetor, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou só o motorista. Eu puxo o frete e não escolho o que vai dentro. Ele não respondeu de imediato. Apenas respirou fundo, como se avaliasse o peso da minha resposta. Depois se afastou alguns passos, apontando para o baú. Tudo bem, vamos descobrir juntos o que o senhor está levando. A frase dele foi como um soco. Eu sabia, aquela viagem não tinha mais volta. Olhei para o Scania, minha nave fiel, que já tinha cruzado o Brasil inteiro comigo. Pela primeira vez, não era só um caminhão, era uma testemunha. Ele sabia tanto quanto eu, nada. E mesmo assim, estava preso na mesma dúvida. Enquanto Medeiros organizava a vistoria, eu senti um nó no peito. A estrada nunca tinha me testado tanto. Não era buraco, não era curva perigosa, não era serra cheia de caminhão poeirinha. Era algo maior, invisível, que pesava mais que tonelada. E eu sabia, em poucos minutos, a verdade ia bater de frente comigo. O pátio da PRF já não era mais o mesmo de minutos atrás. Quando desci da boleia, ainda dava para acreditar que seria só um procedimento padrão. Mas bastou meia hora para a situação virar espetáculo. De repente, mais 2 viaturas chegaram, sirenes berrando, luz azul piscando como se fosse festa. 3 agentes desceram de cada lado, botas batendo firme no chão, postura de quem vinha com ordem. Olhei para o Scania, parado, cercado por uniformes. O meu bruto, minha nave que sempre foi sinônimo de liberdade, agora parecia um animal acuado em exposição. Medeiros, sempre calmo, deu instruções curtas, sem levantar a voz. Confere pneu, eixo, tanque, anota lacre, nada passa batido. Os agentes obedeceram de imediato. Um se abaixou, tascando a lanterna no vão do chassi. Outro passou a mão nas portas do baú, conferindo como se buscasse sinal de violação. O terceiro circulava devagar, anotando cada detalhe num bloco. Eu fiquei ali, braços cruzados, tentando segurar a respiração. Mas o pior não eram eles. O pior era o que começava a se formar do outro lado da cerca. Curiosos. Carros que passavam na BR reduziam a marcha. Motoristas esticavam o pescoço, alguns até encostavam no acostamento para ver. Um sujeito de moto parou, tirou o capacete e ficou observando,
cochichando com o celular colado no ouvido. Já virou novela, murmurei baixo, sentindo o rosto queimar. Na boleia, a gente é acostumado a olhar os outros, nunca a ser olhado. Mas agora, eu era o centro. Um caminhoneiro parado, rodeado de PRF, com gente olhando como se tivesse flagrante acontecendo. O rádio PX chiou dentro da cabine. Outro motorista, voz debochada, entrou na frequência. Ô Scania cinza, tão te cercando bonito, hein? Cê tá famoso no trecho. Fechei os olhos. Era isso que eu temia, a estrada inteira comentando. Eu não tinha culpa, mas na boca do povo a verdade nunca importa. Medeiros percebeu a movimentação dos curiosos, olhou em volta e pediu mais firmeza. Vamos agilizar. Mantém distância, não quero gente se aproximando demais. Um agente foi até a cerca e mandou alguns curiosos saírem. Mas claro, quanto mais tentavam dispersar, mais gente parava. O clima era de espetáculo. Um senhor de chapéu, talvez caminhoneiro aposentado, apontou direto para o meu caminhão e disse alto, sem medo: esse aí tá carregando coisa grande. Olha a cara dele. As palavras bateram como martelo. Virei o rosto, mas não adiantou. Era impossível não sentir o peso daquelas acusações jogadas no vento. Enquanto isso, o agente que conferia os lacres chamou Medeiros. Inspetor, sem sinais de violação. Tudo firme. Medeiros assentiu com a cabeça, mas o olhar continuava duro, colado em mim. Ele não parecia satisfeito com nada. Motorista, disse, andando até mim. Documentação tá certa, lacre também. Mas o volume dessa carga, o destino, tudo isso tá estranho. Estranho para mim também, inspetor. Rebati quase sem voz. Eu só puxo o frete, o senhor sabe disso. Ele não respondeu. Ficou parado, me olhando, como se quisesse arrancar verdade da minha cara à força. Um dos agentes se aproximou com outro bloco de anotações. Inspetor, já consultamos o embarcador. Dizem que não podem dar detalhes pelo telefone, só pessoalmente. Medeiros apertou os lábios como quem confirmava uma suspeita. Pois é, respondeu seco, cada vez mais estranho. Minha cabeça latejava. Se até o embarcador fazia mistério, que chance eu tinha? Eu era só o chofer, não mandava em nada. Mas ali parecia que eu era o dono da carga, o culpado por cada silêncio. Um dos curiosos gritou da beira da estrada. Abre o baú! Se não deve, não teme! Alguns riram, outros aplaudiram. O sangue subiu. Eu quis responder, mas a voz travou. Medeiros nem piscou. Apenas virou para os agentes e ordenou. Segura o caminhão aqui. A gente vai decidir a abertura no próximo relatório. O mundo pareceu desabar sobre mim. Era questão de tempo. Eu sabia. Eles iam abrir. E quando abrissem, eu ia descobrir junto o que tinha lá dentro. Voltei o olhar para o Scania, cercado, iluminado pelas lanternas dos policiais. Ele parecia menor do que nunca. Minha nave, que já tinha me levado por serras, poeirinhas, atoleiros, agora estava rendida, tão vulnerável quanto eu. Naquele instante, percebi que minha viagem tinha acabado de mudar de nível. Não era mais só boato, cochicho imposto ou olhar atravessado. Agora era oficial, eu estava sob cerco, e qualquer passo errado podia transformar meu nome em manchete. O barulho dos curiosos na beira da rodovia ia diminuindo conforme a noite caía, mas a tensão no pátio da PRF só aumentava. O Scania continuava cercado, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Eu, sentado num banco de concreto, mãos suadas, olhando para o chão rachado, tentando entender como é que um frete que parecia normal tinha virado um pesadelo. Medeiros voltou. Passos firmes, prancheta debaixo do braço, olhar de quem não esquece nada. Ele parou na minha frente, ficou alguns segundos em silêncio e depois soltou. Motorista, vou perguntar de novo. O senhor sabe o que está transportando? Levantei a cabeça devagar, olhei nos olhos dele. A pergunta vinha seca, repetida, como se ele quisesse me quebrar no psicológico. Respirei fundo antes de responder. Já falei, inspetor. Documento tá aí, carga de consumo. Eu não abri, não sei o que tem dentro. Ele estreitou os olhos, como se minha resposta fosse ensaiada.
Estranho, não? Um caminhoneiro experiente, com anos de estrada, aceitando rodar sem conferir. As palavras bateram como martelada. Eu senti o sangue ferver. Passei a vida inteira atrás do volante, cruzando o Brasil de ponta a ponta, sempre com honestidade. Agora aquele botina insinuava que eu era descuidado, talvez cúmplice. Respirei fundo, segurei a bronca. Se levantasse a voz, só ia me afundar mais. Inspetor, na boleia a gente não escolhe luxo. Documento em ordem, peso certo, frete pago, a gente roda. Se eu fosse abrir cada baú antes de puxar, não tinha vida para isso. Ele não respondeu. Continuou me olhando firme, até que desviou os olhos para a prancheta e fez uma anotação. O som da caneta riscando o papel parecia me acusar. O senhor sabe que qualquer irregularidade aqui cai na sua conta, né? Voltou a falar. Não importa se o embarcador mentiu, se o patrão omitiu. Quem está na boleia é o senhor. Essa doeu. Era a verdade dura da estrada. No fim, é sempre o motorista que paga o pato. Eu senti o peso daquelas palavras esmagando meu peito. Eu sei, inspetor. Respondi, baixo, mas firme. Só que eu não tenho nada a esconder. Medeiros respirou fundo, fechou a prancheta e se aproximou mais. A voz dele baixou, quase confidencial. Então me explica uma coisa. Por que tanta gente nesse trecho fala da sua viagem como se fosse segredo? Por que motoristas param no posto e dizem que o Scania cinza está rodando para o homem? O coração bateu forte. Ele tinha ouvido os mesmos boatos que eu. Isso é conversa de estrada, inspetor. O senhor sabe como é. Um fala, outro aumenta e no fim ninguém sabe de onde veio. Ele inclinou a cabeça como quem não compra a desculpa. Pode ser, mas quando esse tipo de boato bate aqui na PRF, a gente não trata como fofoca. A gente trata como denúncia. O silêncio entre nós pesou. Eu não sabia mais o que dizer. Cada frase parecia virar contra mim. De repente ouvi um barulho metálico. Um dos agentes chutava os pneus do Scania, conferindo pressão. Outro passava a lanterna no tanque, procurando alteração. Cada toque no caminhão doía em mim como se fosse no corpo. Minha nave nunca tinha sido tratada assim como suspeita. Medeiros percebeu meu olhar e disse, é só procedimento. Mas quanto mais o senhor colaborar, mais rápido a gente resolve. A paciência estava por um fio. Inspetor, com todo respeito, parece que vocês já me condenaram antes de abrir o baú. Soltei, a voz embargada. Eu rodo há mais de 20 anos. Nunca tive problema, e agora estou aqui, cercado, tratado como criminoso por algo que nem sei o que é. Ele me encarou em silêncio. Depois, pela primeira vez, a rigidez no rosto cedeu um pouco. Ninguém aqui está chamando o senhor de criminoso, disse pausado. Mas eu também não posso ignorar quando as peças não batem. Esse quase alívio durou pouco. Logo depois ele completou. A verdade, motorista, é que a estrada hoje fala mais de você do que de qualquer outro caminhão. Isso não é normal. Foi como uma sentença. Eu não tinha como rebater. A estrada inteira parecia apontar para o meu Scania. Medeiros então se afastou, virou-se para os agentes e deu ordem curta. Mantenha o caminhão sob vigilância. Ninguém mexe no lacre até autorização. E voltou a mim. O senhor fica por aqui. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai abrir. E aí vamos ver se o senhor realmente não sabe do que está participando. Ele saiu andando, deixando o peso das palavras sobre mim. Fiquei parado, olhando para o chão, sentindo uma mistura de indignação e medo. Eu não tinha culpa, mas a sensação era de estar preso numa teia da qual não tinha como escapar. O vento quente da noite passou, levantando poeira. O Scania, iluminado pelos refletores, parecia me encarar. Eu e ele, dois suspeitos na mesma estrada, e dentro de mim, uma certeza martelava. O pior ainda estava por vir. O rádio da PRF chiou forte quando voltei para o pátio. Viaturas entrando, agentes andando apressados, e eu já sabia. Tinha coisa grande prestes a acontecer. O Scania, estacionado sob refletores, parecia ainda mais exposto.
como se fosse palco de um julgamento público. Medeiros me chamou com a mão, sem rodeios. A voz saiu firme, seca, sem margem para mal-entendido. Motorista, chegou a hora. Vamos abrir a carga. Meu coração travou no peito. Era como se alguém tivesse puxado o freio de mão dentro de mim. O ar ficou pesado, os ouvidos zunindo. Eu tentei falar, mas a voz não saiu de primeira. Inspetor, engasguei. O senhor sabe que eu não tenho culpa, né? Eu só puxei o frete. Medeiros não piscou. Os olhos dele, frios, pareciam cortar qualquer desculpa. É o que vamos ver agora. Um dos agentes já vinha com um alicate grande na mão. O barulho do ferro batendo no ferro ecoou no pátio, seco, assustador. A cada passo dele, em direção ao baú, eu sentia como se a corda fosse apertando mais no meu pescoço. Pensei em Marta, minha Cristal. Pensei nos meus filhos. Se tivesse coisa errada ali dentro, meu nome ia parar na televisão, manchete em site, comentário em grupo de WhatsApp. Caminhoneiro preso com carga suspeita. Eu seria mais um, apagado pela estrada, lembrado só como exemplo ruim. Inspetor, pelo amor de Deus, eu nunca mexi com coisa errada. Minha voz saiu tremida. Eu não sei o que tem ali dentro, mas não é meu. Medeiros se aproximou, falando baixo, mas firme. Eu acredito que o senhor não saiba. Mas entenda, a estrada inteira já fala desse caminhão. Se eu não abrir, amanhã a culpa é minha. Aquilo doeu mais que qualquer acusação. Porque no fundo, ele tinha razão. O burburinho já era grande demais. O agente posicionou o alicate no lacre. O som metálico do encaixe fez meu estômago embrulhar. O silêncio que caiu foi pesado. Até os curiosos do lado de fora da cerca pararam de falar. Todo mundo esperava o estalo. Eu respirei fundo, mãos trêmulas, joelhos bambos. Não tinha mais volta. Quando aquele lacre se partisse, a verdade viria junto, e eu ia descobrir junto com eles o que vinha arrastando pela estrada sem saber. Um grito estourou da rodovia. Abre logo! Vamos ver o que esse caminhão esconde! Risos se misturaram ao som de buzinas. Cada buzinada parecia martelar minha cabeça. Eu quis gritar, quis explicar que eu não era culpado de nada, mas engoli em seco. O agente fez força. O ferro rangeu. Fechei os olhos por um segundo, rezando baixinho. Deus, se eu não merecer sair dessa, pelo menos protege minha família. O lacre resistiu. Não se partiu de primeira. O barulho ecoou no ar, arrastando ainda mais atenção. Eu quase agradeci por aquele segundo extra de respiro. Mas logo o agente reposicionou o alicate firme, pronto para cortar de vez. Medeiros ergueu a mão. Espera, disse, olhando para mim. Meu peito se apertou. Ele deu um passo à frente, encarou meus olhos e falou com calma. Última chance, motorista. O senhor tem certeza absoluta que não sabe o que está carregando? A pergunta caiu como uma sentença. Meu corpo inteiro tremia. Pensei em mentir, inventar qualquer coisa, mas que diferença faria? Eu não sabia mesmo. Inspetor, respirei fundo. Eu não sei. Eu juro que não sei. Ele me estudou por alguns segundos. Depois fez sinal com a cabeça. Então vamos descobrir juntos. O agente voltou ao lacre. O alicate chiou de novo, mordendo o ferro. Dessa vez não teve resistência. O estalo seco cortou o ar. Foi como um tiro. Eu senti as pernas fraquejarem, o suor escorrer pela nuca. O portão do baú ainda estava fechado, mas o lacre no chão já pesava como sentença. Eu não sabia se ia encontrar droga, arma, papelada de política ou sei lá o quê. Só sabia que, dali em diante, minha vida não seria mais a mesma. Medeiros ergueu a mão de novo, segurando a ansiedade dos outros agentes. Segura! A gente vai abrir, mas com calma. Não quero espetáculo. Calma? Para mim, cada segundo era tortura. Encostei no para-choque, tentando me manter de pé. O coração disparado, como se fosse explodir. A respiração curta, pesada. O mundo inteiro parecia girar em câmera lenta. Ali, diante do meu Scania, cercado de PRF e olhares curiosos, eu entendi. A estrada tinha me colocado no maior teste da minha vida.
E o baú estava prestes a revelar se eu sairia dali como homem livre ou como manchete de jornal. O estalo do lacre ainda ecoava no pátio quando os agentes puxaram a porta do baú. O rangido metálico cortou o ar como faca. Todo mundo prendeu a respiração. Eu, parado a poucos metros, sentia o coração bater tão forte que parecia querer sair pela boca. O baú abriu devagar, escuridão lá dentro. Uma lanterna foi acesa, iluminando pilhas de caixas empilhadas até o teto. Nenhuma marca aparente, só embalagens marrons, seladas, com códigos que não diziam nada. Medeiros fez sinal com a mão. 2 agentes entraram no baú. O barulho das botas contra o assoalho ecoava como tambor. Eles se aproximaram da primeira pilha, abaixaram e começaram a cortar o lacre da caixa. O som da fita sendo rompida foi como outro tiro no ar. Meus olhos não piscavam, a garganta seca, o corpo todo travado. O que ia sair dali? Um dos agentes abriu a tampa, enfiou a mão e tirou algo, mas não mostrou. Apenas olhou para o colega, que também olhou, e depois os dois ficaram em silêncio. "O que é?" perguntei sem aguentar. Ninguém respondeu. Medeiros, do lado de fora, manteve o semblante firme. Ele não correu, não levantou a voz, apenas esperou, como se tivesse certeza de que o silêncio já era punição suficiente. Os agentes colocaram o conteúdo de volta, fecharam a caixa e foram para a próxima. De novo, lacre cortado, tampa aberta, silêncio. Um deles até balançou a cabeça, mas não disse nada. "Inspetor, por favor, o que tem aí dentro?" Insisti, a voz embargada. Ele me encarou, mas não respondeu. Eu senti o peso daquilo, como se cada caixa fosse uma acusação. A cada tampa levantada, eu ficava mais perto da condenação, mas não sabia pelo quê. A tensão cresceu ainda mais quando um dos curiosos do lado de fora gritou: "E aí, acharam o quê?" Risos se misturaram à pergunta. Outro respondeu: "Claro que acharam, por isso estão escondendo." O sangue ferveu. Eu quis correr até eles, dizer que não tinha nada errado, que eu não era bandido, mas minhas pernas não se mexeram. Fiquei preso ali, assistindo os agentes mexerem no meu caminhão como se fosse deles. O terceiro agente entrou, ajudando a abrir mais caixas. Agora eram 3 pares de mãos revirando o baú, luzes de lanterna piscando, caixas se empilhando no chão. O cheiro de papelão rasgado tomou conta do ar. De repente, ouvi um som diferente, como se algo tivesse caído no assoalho. O baú ficou em silêncio por alguns segundos. O agente pegou o objeto, mostrou-o para os outros 2. Novamente, nenhum deles falou nada. "Que diabos?" murmurei, quase sem voz. Medeiros deu 2 passos em minha direção, ainda calmo. "Motorista, eu avisei. A gente precisava abrir." "Mas o que vocês estão vendo?" Minha voz saiu alta, quase um grito. "Se tem coisa errada, fala logo." Ele respirou fundo, os olhos firmes. "Ainda não é hora. Aquilo me destruiu. Não era hora. E eu ali, sendo esfolado vivo pela dúvida?" O vai-vem dentro do baú continuava. Caixa após caixa sendo aberta, sempre a mesma sequência. Corte, rasgo, silêncio. O som repetitivo era como tortura. De repente, um dos agentes saiu com uma caixa nas mãos pesada e colocou no chão do pátio. Os curiosos se agitaram do outro lado da cerca tentando enxergar. Eu me aproximei, mas um policial ergueu a mão. "Fica aí, motorista." Meus pés congelaram no lugar. A caixa ficou ali, fechada de novo, como segredo que todos sabiam menos eu. O silêncio do pátio só era quebrado pelas buzinas distantes da rodovia. Eu sentia o coração batendo no pescoço, o suor escorrendo pelas costas. Cada segundo sem resposta era mais cruel que a verdade. "Inspetor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse jogo." Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. "Eu não sei o que tem aí dentro, e essa espera vai me matar." Medeiros me encarou de novo. O rosto dele não mostrava raiva nem pena. Era só firmeza. "Vai chegar a hora certa, motorista. Mas não se engane. Quando essa hora chegar, nada volta a ser como antes." Eu me afastei um passo, sem força. Olhei para o Scania, meu companheiro de vida. Pela primeira vez, senti raiva dele.
porque era ele que carregava aquele segredo. Era ele que me arrastava para o fundo sem explicar porquê. Os agentes ainda estavam lá dentro, cortando, abrindo, fechando. O pátio iluminado parecia cena de teatro. E eu, parado, era o personagem que ninguém deixava sair do palco. Naquela noite, eu entendi que não existia tortura maior do que o silêncio. Medeiros entrou no baú devagar, a lanterna firme na mão, como se fosse caçador entrando na toca de uma fera. Os outros agentes abriram espaço, respeitando o passo dele. Eu fiquei parado do lado de fora, tentando decifrar qualquer gesto, qualquer olhar que pudesse me dar pista. Ele parou diante das caixas já abertas, pegou uma com as próprias mãos, retirou o conteúdo e ficou observando. O feixe da lanterna iluminava apenas o que ele segurava. Do lado de fora, ninguém via nada. Nem eu, nem os curiosos, só ele. O silêncio que se instalou foi sufocante. Medeiros não disse uma palavra. Apenas girava o objeto na mão, analisava, respirava fundo. Os agentes trocavam olhares, mas não abriam a boca. E aí, minha voz quebrou o ar, mais desesperada do que eu queria. O que tem aí dentro? Nada. Nenhuma resposta. Um dos curiosos gritou da cerca. Fala logo, inspetor. Outros começaram a buzinar, gritar, aumentar o burburinho. O pátio virou caldeirão de vozes. Mas Medeiros não se abalava. Continuava ali em silêncio, encarando o que tinha nas mãos. Eu sentia cada segundo como navalha na pele. Era como se o inspetor estivesse me julgando sem precisar falar. Quando ele finalmente saiu do baú, trouxe a caixa nos braços e a colocou no chão. Se aproximou de mim, o rosto fechado, os olhos ainda mais duros. Inspetor, por favor, pedi, a voz já embargada. Eu não sei o que o senhor está vendo, mas me fala. Eu tenho o direito de saber. Ele não respondeu, passou por mim como se eu fosse invisível e caminhou até outro grupo de policiais. Cochichou algo baixo, impossível de ouvir. Esse silêncio pesava mais do que qualquer acusação. Voltei a encostar no Scania, tentando segurar as pernas que tremiam. A cabine iluminada pelos refletores parecia zombar de mim. Você carrega, mas não sabe. Você roda, mas não manda. Um dos policiais voltou até mim. Motorista, aguarda. Inspetor ainda está avaliando. Aguarda. Era só isso que eles sabiam falar. Mas quanto mais eles pediam para esperar, mais minha mente criava monstros dentro daquele baú. Pensei em droga, pensei em arma, até em dinheiro vivo, coisa de campanha política, me veio à cabeça. Cada hipótese pesava como chumbo. A lembrança da cocadeira na estrada voltou, os olhos dela duros atravessando minha alma. Bonito é, mas dizem que beleza às vezes esconde peso. Agora fazia ainda mais sentido. Medeiros retornou, mãos nos bolsos, andando devagar. Parou diante de mim outra vez. O senhor insiste que não sabe o que transporta? Perguntou frio. Já falei, inspetor. Eu não sei. Minha voz saiu firme, mas o corpo inteiro estava em colapso. Ele respirou fundo, demorando a soltar a resposta. Então o senhor vai continuar esperando. E virou as costas. O peito ardeu. Eu quis correr atrás dele, segurar pelo braço, arrancar a verdade, mas fiquei ali, paralisado, com o gosto amargo da impotência na boca. O pátio seguiu em movimento. Caixas sendo movidas, policiais indo e vindo, curiosos se aglomerando. Mas eu não ouvia nada. Só o silêncio de Medeiros ocupava minha mente. Cada vez que ele cochichava com um agente, meu coração disparava. Cada vez que eles levantavam uma caixa nova, eu quase desmoronava. Eu já não sabia se queria descobrir ou se preferia continuar no escuro, porque no fundo eu sentia que a revelação ia mudar tudo. O tempo passava e a paciência se esfarelava, as mãos suadas, a boca seca, o corpo moído. Eu nunca tinha enfrentado serra tão íngreme, buraco tão fundo, curva tão perigosa quanto aquele silêncio. Quando finalmente o barulho das caixas parou, todos os policiais se reuniram em volta de Medeiros. O inspetor falava baixo, mas gesticulava firme. Nenhum olhar vinha até mim. Era como se eu fosse figurante da própria vida.
De repente, ele levantou a cabeça e me encarou, só por um segundo. Mas foi suficiente para me atravessar como faca. Não disse nada, apenas voltou a falar com os outros. Esse olhar me quebrou mais do que qualquer palavra, porque nele tinha julgamento, tinha dúvida, mas também tinha certeza. E eu percebi que mesmo sem abrir a boca, Medeiros já tinha decidido alguma coisa sobre mim. O que eu não sabia era qual seria a sentença. Capítulo 13. Esperando a sentença. Me colocaram numa sala simples, fria, com cheiro de café requentado e poeira de papel. Janela pequena, porta sempre aberta, mas com 2 botinas plantados do lado de fora. Não era cadeia, mas também não era liberdade. Sentei numa cadeira dura, de ferro, e fiquei olhando para o relógio na parede. O ponteiro quase não se mexia. O tempo parecia zombar de mim, passando mais devagar do que qualquer engarrafamento de serra. A mente começou a trabalhar sozinha. Pensei em tudo que já tinha vivido na boleia. As madrugadas de bico seco, os acidentes que escapei por centímetros, as noites inteiras dirigindo no 12, na liga, só para chegar no destino sem atrasar. E agora, parado ali, parecia que nada disso valia. Bastava uma carga misteriosa para transformar 20 anos de estrada em suspeita. As mãos coçavam de nervoso. Apoiei os cotovelos na mesa, escondi o rosto nas palmas. Um barulho de passos interrompeu meu mergulho. Medeiros apareceu na porta, mas não entrou. Só me olhou sério, depois se afastou de novo. O silêncio dele doía mais que qualquer bronca. Fechei os olhos e vi o rosto da Marta, minha cristal. Ela me esperando em casa, sempre com o mesmo sorriso cansado, mas cheio de fé. E os meninos, meus cristalóides, que viviam perguntando quando podiam dar uma volta comigo no Scania. Se me prendessem, o que seria deles? Eu virei preso e eles virariam filhos do caminhoneiro bandido. Levantei da cadeira, comecei a andar em círculos pela sala. As botas batiam no piso com força. O som ecoava alto. Eu não tinha para onde correr, mas precisava me mover. Precisava gastar a raiva que queimava dentro de mim. Pensei em ir até a porta, exigir resposta. Mas o olhar do policial de guarda me cortou antes mesmo de tentar. Frio, distante, como se eu fosse só mais um número na lista do dia. Voltei para a cadeira. Encostei as costas, respirei fundo e deixei a mente rodar de novo. A estrada sempre me deu respostas. Ali, eu não tinha estrada, só espera. E a espera é o pior buraco que um caminhoneiro pode cair. Mais tarde, um dos policiais trouxe um copo de café. Pôs na mesa, sem falar nada. Eu olhei, mas não encostei. A garganta seca queria, mas o orgulho não deixou. Eu não queria nada deles. O que eu queria era só pegar meu bruto e seguir viagem. A noite avançava. Do lado de fora, eu ouvia barulho de caixas sendo arrastadas, vozes baixas, ordens curtas. Cada som era um golpe. Eu sabia que estavam mexendo na minha carga, mas não me diziam nada. Levantei de novo, fui até a janela. O pátio, iluminado pelos refletores, parecia cena de filme. Meu Scania estava lá, imóvel, cercado de homens fardados. O baú aberto, caixas no chão. Eu só enxergava vultos, mas era suficiente para me esmagar. De repente, uma lembrança me invadiu. Eu tinha uns 16 anos quando subi pela primeira vez num caminhão. Meu pai me levou escondido numa viagem curta, só para sentir o gosto da boleia. Lembro do cheiro do diesel, do balanço na estrada, da sensação de que ali dentro eu era livre. Desde aquele dia, eu soube que minha vida ia ser atrás de um volante. Agora, parado naquela sala, eu me perguntava, valeu a pena? Toda essa vida dedicada à estrada, todo esse sacrifício, para acabar assim, esperando uma sentença que nem era minha? Me sentei de novo, fechei os olhos e falei baixo, quase rezando. Deus, se eu não tiver saída, pelo menos me dá força para não desmoronar. Foi aí que a porta se abriu. 2 agentes entraram, mas não falaram nada. Apenas ficaram parados me observando. Eu levantei, coração disparado. E aí? Perguntei com a voz rouca. Vocês vão falar ou vão me deixar aqui apodrecendo? Silêncio.
Eles trocaram olhares, depois saíram de novo. Meu peito explodiu. Dei um soco na mesa. O barulho ecoou alto. As mãos tremiam. Eu não era homem de perder a calma fácil, mas a espera estava me matando. Voltei para a janela. Olhei mais uma vez para o Scania. O farol refletia a lataria cinza nardo, minha nave, agora exposta como se fosse suspeita também. E eu pensei, a estrada me fez doutor, mas também pode me enterrar. As horas passaram, cada minuto mais cruel que o outro. E eu ali, refém da incerteza, sem saber se naquela noite sairia pela porta do pátio ou pela traseira de uma viatura. A única certeza era essa: minha vida nunca mais seria a mesma depois daquela espera. O silêncio já estava me moendo por dentro quando, de repente, um dos agentes saiu do baú carregando uma caixa aberta. Ele caminhava firme, como se carregasse dinamite. Colocou no chão diante de todos e puxou a tampa para trás. A lanterna iluminou o conteúdo. Eu avancei um passo, coração disparado, pronto para ver o que ia me destruir, mas o que vi me confundiu. Sacolas de arroz, pacotes de feijão, macarrão empilhado, bem embalado, meu cérebro travou. Como assim? Sussurrei quase sem acreditar. Outro agente trouxe mais uma caixa. Dessa vez, roupas infantis dobradas, novinhas, ainda com etiqueta. Mais caixas foram abertas. Brinquedos coloridos, bonecas, carrinhos, cadernos. Aos poucos, o chão do pátio foi se enchendo de um cenário que não fazia sentido nenhum com a tensão que eu estava vivendo. Não era droga, não era arma, não era dinheiro. Eram doações. Fiquei parado, sem saber se ria, se chorava ou se caía de joelhos. Medeiros observava tudo em silêncio. Finalmente respirou fundo, tirou o boné e passou a mão na cabeça. Depois, olhou direto para mim. "Motorista, sua carga não é crime", disse pausado. "É solidariedade." O alívio me bateu tão forte que as pernas fraquejaram. Apoiei a mão no Scania para não desmoronar. "Doação?" perguntei, ainda sem acreditar. Medeiros assentiu com a cabeça. Grupos bolsonaristas organizaram esse carregamento. Alimentos, roupas, brinquedos, tudo destinado a famílias desabrigadas pelas enchentes no sul do país. Meu coração ainda estava acelerado, mas de outro jeito. A pressão que me esmagava começou a se soltar, como se cada caixa aberta aliviasse um nó dentro de mim. "Então, eu não tô ferrado?" A pergunta saiu quase infantil. Medeiros suspirou, olhou para o chão e depois de volta para mim. "O senhor não. Mas entenda uma coisa. Com o tanto de denúncia que recebemos, não dava para tratar como se fosse só mais um frete." Balancei a cabeça tentando absorver. As palavras dele faziam sentido, mas não diminuíam o peso da humilhação que eu tinha passado. Olhei para o chão cheio de caixas abertas e o cheiro de comida seca misturado com o de papelão tomou conta do ar. Pela primeira vez na noite, respirei fundo sem sentir dor. Um dos curiosos do lado de fora gritou: "E aí, era o quê?" Um dos agentes respondeu alto: "Doação, só doação." O burburinho virou risada, comentários atravessados. Alguns debocharam, outros bateram palma. Eu só fechei os olhos. Aquela plateia nunca entenderia o que eu tinha passado por dentro. Medeiros se aproximou de novo. O olhar já não era de desconfiança, mas de cansaço. "Motorista, o senhor vai seguir viagem, mas fica o recado. Estrada fala demais. E quando fala, a gente precisa ouvir." Eu assenti, ainda atordoado. Não sabia se agradecia ou se reclamava da tormenta que tinham me feito viver. Subi na boleia, sentei no banco e passei as mãos no volante. O Scania parecia respirar junto comigo, aliviado. O ronco do motor, quando liguei, foi como um abraço antigo, lembrando que, no fim, ele era só estrada. Olhei pelo retrovisor. Lá atrás, o baú não escondia mais segredos. Agora eu sabia. Eu não carregava desgraça, eu carregava esperança. Mas naquele instante também entendi outra coisa. A estrada tinha me colocado à prova. Quis saber até onde eu aguentava o peso da dúvida,
até onde eu segurava a bronca sem perder o rumo. E, mesmo arrebentado, eu tinha passado pelo teste. Engatei a marcha, pronto para seguir viagem. Os refletores ainda iluminavam o pátio, mas o caminho à frente já estava livre. Enquanto o Scania avançava, pensei em Marta e nos meus filhos. Pensei em como seria contar essa história em casa, rodando com carga secreta, parado pela PRF, e no fim era tudo brinquedo e arroz. Eles iam rir, mas só eu sabia o quanto tinha doído. A estrada, como sempre, tinha dado mais uma lição. Às vezes, o peso que a gente carrega não está no baú, está na dúvida. E a dúvida pode esmagar mais do que tonelada de carga. Quando as caixas foram se abrindo e o chão do pátio começou a se encher de arroz, feijão, brinquedos e roupas, senti meu peito aliviar de um jeito que não sei explicar. Era como se alguém tivesse tirado toneladas das minhas costas. Eu fiquei parado, olhando aquilo tudo espalhado, e a única coisa que consegui pensar foi: cê tá doido? E eu aqui achando que ia parar no Chilindró. Meus olhos marejaram. Não de vergonha, nem de raiva, era emoção pura. Eu não carregava droga, não carregava arma, eu carregava vida, eu carregava esperança. Medeiros se aproximou devagar. O rosto dele, antes duro como pedra, agora tinha algo diferente. Não era sorriso, mas já não era só desconfiança. Ele respirou fundo antes de falar. Motorista. A voz saiu mais baixa, quase cansada. O senhor estava certo. Não tinha como saber. Balancei a cabeça, tentando engolir o choro que insistia em vir. Inspetor, eu achei que minha vida tinha acabado hoje. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois completou. Nós recebemos denúncia atrás de denúncia. Se não tivesse parado o senhor, amanhã a cobrança seria em cima da PRF. Eu precisava abrir. As palavras dele batiam forte, mas dessa vez não como acusação. Era como explicação, quase pedido de desculpa. Olhei para o baú, agora com caixas espalhadas pelo pátio. Não eram só objetos, eram respostas. Eram famílias que iam se vestir, se alimentar, crianças que iam brincar. Tudo aquilo tinha destino certo, e eu era a ponte. A garganta fechou. Passei a mão no rosto, respirei fundo e falei: eu nunca imaginei que esse frete era isso. Eu estava pronto para ser preso, inspetor. Estava pronto para virar notícia ruim. Medeiros assentiu com a cabeça, o olhar firme. Eu sei. E é por isso que eu preciso pedir desculpas. A gente tem que desconfiar. Faz parte do nosso trabalho. Mas, às vezes, isso pesa mais em quem não tem culpa. As palavras dele me acertaram fundo. Eu, que já tinha sentido vergonha, medo, raiva, agora sentia um misto de orgulho e alívio. Eu não era criminoso. Eu não era manchete. Eu era parte de uma ação de solidariedade. O inspetor estendeu a mão. Eu demorei um segundo, mas apertei, e nesse aperto tinha mais do que respeito. Tinha reconhecimento de que, naquela noite, eu tinha sido testado até o limite. O barulho dos curiosos ainda vinha da beira da rodovia. Agora não eram gritos de acusação. Alguns aplaudiam, outros comentavam alto. Olha aí, era só doação. O caminhoneiro é inocente. Eu fechei os olhos, respirei fundo e deixei o som bater. Não me importava mais com os comentários. A estrada inteira podia falar. Eu sabia a verdade. Subi de volta na boleia. Encostei no volante como quem abraça um velho amigo. O Scania parecia respirar junto comigo, aliviado. O ronco do motor quando liguei foi diferente. Não era mais trilha de medo, era som de vitória. Medeiros veio até a porta da cabine. Vai seguir viagem com escolta. É protocolo. Mas dessa vez, não como suspeito. Como responsável por levar esperança. Olhei para ele e só consegui dizer: obrigado, inspetor. Obrigado por pelo menos acreditar agora. Ele bateu na porta do caminhão e se afastou. Eu engatei a marcha e o bruto respondeu firme, como se também quisesse deixar aquele pátio para trás. A estrada se abriu diante de mim, o coração ainda batia forte, mas era outro tipo de batida. Não era pânico, era orgulho. Eu não estava carregando desgraça. Eu estava carregando vida.
E foi nesse instante que percebi. A estrada não tinha me condenado. Ela tinha me ensinado. Do medo que me esmagava, eu renascia para o alívio. E pela primeira vez naquela viagem, eu sorri. Capítulo 16. Orgulho na boleia. O motor do Scania roncava firme quando deixei o pátio da PRF. Dessa vez, não era sozinho. 2 viaturas seguiam, uma na frente e outra atrás, com o giroflex apagado. Não era escolta de bandido, era proteção. E pela primeira vez desde o início daquela viagem, eu senti o peito abrir. A estrada estava calma. O céu já começava a clarear no horizonte. O tapetão parecia outro, como se o asfalto tivesse virado palco de um cortejo silencioso. Eu ali, no meio, guiando meu bruto cinza nardo, não como suspeito, mas como parte de algo maior. Encostei as 2 mãos no volante, olhei o retrovisor e sorri sozinho. Cê tá doido, Anselmo? Olha onde você veio parar. A cada quilômetro, a tensão que me esmagava se transformava em orgulho. Eu não era criminoso, não era manchete de escândalo. Eu era ponte. Levava alimento, roupa, brinquedo. Levava esperança. O rádio PX chiou. Uma voz desconhecida entrou na frequência provocando. Ô Scania cinza, tá famoso, hein? Tô vendo a escolta. Tá levando o quê, ouro? Antes que eu respondesse, outra voz entrou, firme. Não é ouro, não. É coisa mais valiosa. É comida, é roupa, é brinquedo. Esse bruto aí tá levando vida para quem perdeu tudo. Respeita. Fiquei em silêncio. O peito inchou de orgulho. A estrada tinha ouvido boatos, mas agora ouvia a verdade. A cada ultrapassagem percebia os carros reduzindo, motoristas acenando, buzinas curtas de respeito. Não eram mais olhares de desconfiança, eram olhares de admiração. Encostei os dedos no painel, como se fizesse carinho no Scania. Ele tinha aguentado a pressão junto comigo. O ronco firme do motor parecia dizer: viu? A gente passou por mais essa. O sol nasceu de vez, iluminando a cabine. A luz batia no retrovisor e refletia direto nos meus olhos. Não incomodava. Pelo contrário, parecia bênção. Lembrei de Marta, da minha Cristal, e dos meninos. Imaginei a cena deles ouvindo a história quando eu voltasse. O pai parado pela PRF, quase tratado como criminoso, mas no fim escoltado como guardião de uma missão. Eles iam se encher de orgulho. Suspirei fundo e pela primeira vez em dias senti a respiração solta. Não era mais medo, era certeza. Eu tinha encontrado sentido naquela viagem. Na parada seguinte descemos todos juntos. Os policiais vieram até mim. Medeiros, sério como sempre, me encarou e disse: motorista, a gente errou em pesar tanto no senhor. Mas também aprendi uma coisa hoje. Nem sempre a estrada fala a verdade. Às vezes, ela só grita porque tá com medo. Olhei para ele e respondi firme: inspetor, a estrada fala demais, sim. Mas quem roda sabe que é o silêncio que mais pesa. O senhor me deixou horas sem resposta. E esse foi o pior trecho da minha vida. Ele assentiu, como quem reconhece. Estendeu a mão de novo. Apertei sem hesitar. Ali já não era PRF e caminhoneiro. Era 2 homens que entenderam o peso do que tinham vivido. Voltamos pros brutos. O comboio seguiu. Agora cada quilômetro era diferente. O ronco do Scania já não era só trabalho, era música. Eu guiava com orgulho, peito aberto, sabendo que aquele frete ia marcar minha história. A estrada, que horas antes parecia me engolir, agora me abraçava. Eu não levava só caixas, eu levava dignidade. E foi nesse silêncio, diferente de todos os outros, que percebi: a boleia também pode ser altar. Porque naquele volante eu entendi que não era só caminhoneiro. Eu era parte da esperança de muita gente, e nunca vou esquecer disso. O comboio entrou devagar na cidadezinha do interior do Paraná. Viaturas da PRF à frente e atrás, e no meio o meu Scania cinza nardo, carregado de esperança. O ronco do motor ecoava pelas ruas estreitas, e eu percebi rostos se formando nas calçadas, gente esperando como quem aguarda milagre.
Encostamos no pátio de uma escola, improvisada como ponto de abrigo. Logo que desliguei o motor, vi as famílias se aproximando. Crianças correndo, mães com olhar cansado, pais de braços cruzados tentando esconder a fragilidade. O que mais doía era perceber que muita gente ali tinha perdido tudo. Casa, roupa, comida, só restava o corpo e a coragem de seguir. Desci da boleia e fiquei parado por um instante. Olhei para o baú, olhei para as pessoas. Era a primeira vez na viagem que entendi o real tamanho daquele frete. Não era mercadoria, era vida. Os policiais começaram a descarregar as primeiras caixas. Arroz, feijão, óleo. Uma mulher magra com a filha pequena no colo recebeu um pacote de macarrão como se fosse ouro. Os olhos dela encheram d'água. E ela agradeceu abraçando a caixa contra o peito. O nó na minha garganta foi impossível de segurar. Passei a mão no rosto, fingindo limpar o suor, mas era lágrima que escorria. Mais caixas foram abertas. Brinquedos começaram a aparecer. Um agente entregou uma boneca a uma menina, que ficou paralisada sem saber se podia segurar. Quando finalmente abraçou a boneca, o sorriso que nasceu no rosto dela rasgou o ar. Foi como se, por alguns segundos, toda a dor desaparecesse. Vi outro garoto receber um carrinho. Ele saiu correndo pelo pátio, empurrando no chão de cimento, como se tivesse ganhado o maior presente da vida. A mãe dele chorava de canto, emocionada. Eu não consegui ficar parado. Caminhei até perto, peguei uma caixa de roupas e ajudei a descarregar. Quando entreguei uma blusa a um senhor de cabelos brancos, ele me olhou nos olhos e disse: "Deus te trouxe até aqui, filho." As palavras me atingiram como flecha. Eu, que tinha passado dias me sentindo criminoso, agora ouvia que era instrumento de Deus. No canto do pátio, uma mulher segurava 2 crianças pequenas pela mão. Ela chorava em silêncio, tentando não mostrar fraqueza. Um policial se aproximou e entregou cobertores. Ela se ajoelhou, abraçando as crianças, e agradeceu baixinho, mas a voz dela chegou até mim. Agora eles não vão mais dormir com frio. O peito ardeu. Era impossível não se emocionar. Cada caixa descarregada era mais do que um pacote. Era resgate. Era esperança voltando para quem tinha perdido o chão. As horas passaram e o baú foi esvaziando. Eu observava tudo, ajudando onde podia, mas também absorvendo cada detalhe. Aqueles abraços, aquelas lágrimas, aquelas expressões de alívio. A estrada tinha me testado de todas as formas, mas agora me recompensava com a cena mais bonita que eu já tinha visto. Medeiros se aproximou, o olhar sério de sempre, mas dessa vez com uma sombra de humanidade. "Motorista", ele disse, quase num sussurro. "Agora o senhor entende por que a gente precisava abrir?" Assenti, sem raiva. O coração estava leve demais para guardar ressentimento. "Entendo, inspetor, mas vou te dizer uma coisa. Nunca mais vou olhar para um baú fechado da mesma forma." Ele soltou um meio sorriso, talvez o primeiro que vi nele. Quando o último pacote saiu do caminhão, fiquei diante do Scania vazio. Pela primeira vez em dias, não senti peso. O bruto estava de leve, mas meu coração nunca tinha carregado tanto. As famílias se reuniram em volta das caixas, dividindo, agradecendo, se abraçando. O barulho de alegria tomou o pátio. Crianças correndo, adultos conversando com mais esperança na voz. Era como se a cidade tivesse ganhado um sopro novo. Encostei na boleia, respirei fundo e fechei os olhos por um segundo. Lembrei de tudo. A desconfiança, os boatos, a PRF, o medo de ser preso. Tudo tinha me esmagado. Mas naquele instante, vendo aquelas pessoas, entendi. Eu não era só caminhoneiro. Eu era parte de uma corrente maior. E a estrada, mais uma vez, tinha me mostrado que cada quilômetro pode mudar uma vida. O barulho do pátio mudou quando os brinquedos começaram a sair das caixas. Não era mais só o som de vozes aflitas pedindo roupa ou comida. Era riso, gargalhada, aquele barulho que só criança sabe fazer quando esquece a dor por alguns minutos.
Eu fiquei encostado no para-choque do Scania, olhando a cena. Um garoto magrinho de uns 7 anos abraçava um carrinho de plástico como se fosse tesouro. Ele saiu correndo pelo pátio, as rodas raspando no cimento, o motorzinho de fricção chiando alto. Atrás dele, outro menino descalço fazia barulho com a boca, imitando buzina. Fom, 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 fom! Uma menina recebeu uma boneca e ficou olhando para ela como se não acreditasse. Os olhos brilhavam, a boca aberta, quase sem ar. Quando finalmente apertou a boneca contra o peito, correu até a mãe e gritou: "Mãe, olha, ela é minha!" A mãe chorava, mas de alegria. O peito apertou. Eu lembrei dos meus cristalóides, ainda pequenos, brincando em casa com caminhõezinhos que eu trazia da estrada. Lembrei da Marta me dizendo: "Eles só querem sentir que o pai está perto, mesmo quando está longe." Ali, vendo aquelas crianças, eu entendi. Às vezes um brinquedo não é só brinquedo. É presença, é esperança, é pedaço de futuro. Uma caixa maior foi aberta, cheia de bolas coloridas. Bastou uma cair no chão para virar festa. Uns 5 ou 6 moleques correram atrás, chutando, tropeçando, rindo alto. O barulho ecoava pelo pátio, misturado a gritos e aplausos. Eu ri sozinho com os olhos ainda molhados. Do lado, vi um policial grandalhão entregar um ursinho de pelúcia a uma garotinha de uns 4 anos. Ela agarrou o ursinho e não soltou mais. O contraste era grande, o uniforme verde-oliva rígido e os braços pequenos abraçando o brinquedo. A cena quebrou qualquer barreira. O policial, sério até então, não aguentou e sorriu. Eu senti que a estrada estava me mostrando algo que nunca aprendi em manual de caminhão, nem em conversa de posto. Estava me mostrando que a dureza da vida pode se transformar em leveza e que às vezes isso cabe dentro de uma caixa. Caminhei pelo pátio ajudando a distribuir. Uma menina puxou minha mão e perguntou: "Tio, esse caminhão é seu?" Sorri meio sem jeito. "É sim, pequena. Então foi você que trouxe tudo isso." Fiquei sem resposta por 1 segundo. Olhei para aquele olhar inocente, cheio de gratidão, e senti um nó na garganta. "Foi a estrada que trouxe, menina. Eu só guiei." Ela sorriu e saiu correndo, a boneca nos braços. Nesse momento percebi que não era só sobre carga ou frete, era sobre destino. Eu tinha sido colocado naquela rota por algum motivo maior. Medeiros se aproximou, observando a cena também. Diferente de antes, ele não trazia prancheta nem perguntas secas. Trazia silêncio, mas um silêncio leve, de quem também se emocionava. "Valeu a pena, não vale?" Ele disse, olhando os garotos correndo com a bola. Assenti sem pensar 2 vezes. Valeu cada gota de suor. Cada lágrima também. As horas seguiram e o pátio virou um festival. Crianças correndo, mães sorrindo, pais respirando mais aliviados. Eu fiquei ali, parado, só absorvendo. Aquele peso que carreguei por dias tinha virado alegria para dezenas de famílias. E dentro de mim, algo mudou de vez. A estrada sempre foi dura, sempre cobrou caro, mas naquela noite ela me devolveu em dobro. Encostei de novo no Scania, olhando para o baú agora vazio. Pela primeira vez, entendi que vazio também pode significar plenitude. O ronco da criançada era mais bonito que qualquer motor, e eu soube, aquela viagem ia ficar marcada na minha vida para sempre. O baú vazio fazia o Scania deslizar leve no tapetão. O motor roncava solto, quase feliz, como se também tivesse cumprido sua missão. Eu estava de volta à boleia, sozinho, só eu e a estrada. Mas por dentro, parecia que levava um mundo inteiro comigo. As imagens do pátio vinham e voltavam na minha cabeça. Os abraços, as lágrimas, o sorriso das crianças correndo com brinquedos simples como se fossem tesouros. Eu nunca tinha descarregado tanto peso de dentro de mim como naquele dia. Não era só sobre carga. Era sobre preconceito, sobre julgamento, sobre como a estrada ensina sem falar uma palavra. Passei a mão no volante, devagar, como quem agradece. Pensei em quantos motoristas já não sofreram com olhares atravessados, suspeitas sem fundamento,
como eu sofri. A estrada julga, o povo fala, e a gente na boleia muitas vezes não tem nem chance de se explicar. Mas também pensei no outro lado, nas surpresas que a vida guarda no asfalto. Eu entrei naquele frete achando que ia ser só mais um, preocupado com prazo e pedágio. E no fim descobri que estava levando esperança, que as aparências enganam, que um baú fechado pode carregar muito mais do que a gente imagina. O rádio PX chiou. Um companheiro soltou. Aí, Scania cinza, estão dizendo no trecho que tu rodou com a PRF de escolta. É verdade? Sorri sozinho antes de responder. Verdade, parceiro. Mas não era bandido, não. Era esperança. Do outro lado, silêncio. Depois uma risada curta, sincera. Cê tá doido? Essa eu quero ouvir inteira no próximo posto. Desliguei o rádio. Às vezes, a estrada precisa ficar só no ronco do motor e no barulho do vento. Era o que eu precisava naquele momento. Silêncio para pensar. Lembrei de quando o inspetor Medeiros me encarava sem dizer nada. Aquilo tinha me destruído por dentro. Hoje, revendo, eu entendi. O silêncio dele não era só dureza, era peso da responsabilidade. Ele não podia errar. E eu também aprendi. Nem todo silêncio é acusação. Às vezes é só cuidado. A cada quilômetro, a estrada parecia conversar comigo. O sol já ia baixando, dourando o horizonte. Eu pensei em como a vida é igual ao asfalto, cheia de buracos, curvas fechadas, mas também de retas longas, onde a gente respira fundo e segue. Encostei no banco, respirei fundo e falei sozinho, como sempre fiz na boleia. Obrigado, estrada. Dessa vez você me bateu, mas também me levantou. As rodas giravam. O Scania respondia firme e eu sentia orgulho. Orgulho não só de ser caminhoneiro, mas de ser parte de algo maior. De ter aprendido na marra que preconceito e aparência não dizem nada. O que vale é o que está dentro. Do baú, das pessoas, da gente. E eu sabia que nunca mais ia olhar para uma viagem do mesmo jeito. O ponteiro do relógio marcava fim de tarde quando subi de novo na boleia. O baú estava vazio, mas minha alma parecia cheia. Fechei a porta, respirei fundo e girei a chave. O Scania respondeu na hora, com aquele ronco grave e firme que só quem vive estrada entende. Era música. Não tinha outra palavra. O ronco do motor era o som da vida me chamando de volta para o tapetão. Engatei a marcha e deixei o pátio para trás. As rodas ganharam o asfalto e a vibração subiu pelo volante até minhas mãos. Era como se o caminhão dissesse: "Bora, Anselmo, porque estrada é isso, não espera ninguém." Olhei pelo retrovisor e vi a cidadezinha ficando pequena. As famílias lá atrás começavam a reconstruir a vida, e eu seguia adiante, carregando comigo não mais caixas, mas lembranças. Lembranças que iam pesar mais que qualquer carga. A rodovia se abriu diante de mim, reta infinita, tapete preto brilhando no pôr do sol. A cada quilômetro, o coração ficava mais leve. Aquela sensação de nó no peito, de medo, tinha ficado no passado. Agora era só estrada e liberdade. Abri o vidro, deixei o vento bater no rosto. O cheiro de diesel, misturado ao ar quente do asfalto, nunca foi tão bom. Cada respiração era um lembrete. Eu estava vivo, eu tinha passado pela tormenta e a estrada me aceitava de novo. No rádio PX, vozes de outros caminhoneiros pipocavam. "Ô Scania cinza, você ficou famoso, hein? Agora tá rodando de estrela." Respondi rindo sem pressa. "Famoso nada, parceiro. Só mais um bruto rodando no tapetão." Risadas ecoaram na frequência. O clima era leve, como deve ser. E eu sabia que aquela história já estava correndo solta pelos postos, virando lenda de estrada. Mas eu não me importava com a fama. O que importava era o que eu tinha aprendido. Que a aparência engana. Que a estrada ensina na dor, mas também recompensa. E que por mais duro que seja o caminho, sempre existe alguém precisando daquilo que a gente leva. As luzes da rodovia começaram a acender. O céu se pintava de laranja e roxo, como se até o horizonte quisesse se despedir da viagem. Eu senti um arrepio, não de medo, mas de gratidão.
Segurei firme o volante e falei sozinho, no costume de boleia. Valeu, estrada, me fez sofrer, mas também me fez enxergar. O Scania respondeu com um ronco mais forte, como se entendesse. E foi assim, no balanço do caminhão e no canto do motor que percebi. A viagem nunca acaba. O próximo frete já espera, o próximo destino já chama. E o coração precisa estar pronto para segurar o peso, seja ele do baú, seja ele da vida. O ponteiro do velocímetro subia e eu deixava o horizonte me engolir. Não havia mais medo, só vontade de seguir. Porque no fim é isso que somos, caminhoneiros rodando atrás de histórias. E a minha, naquele dia, tinha terminado com o ronco do motor, me lembrando que a estrada sempre continua. A estrada me ensinou que nem sempre o peso que carregamos está no baú. Muitas vezes o que mais nos esmaga é a dúvida, o preconceito e a pressa em julgar. Mas também aprendi que, quando a verdade aparece, ela pode transformar lágrimas em sorrisos e medo em orgulho. O caminhoneiro não leva só carga, leva histórias, esperanças e às vezes até a chance de recomeço de quem perdeu tudo. Rapaziada, se essa viagem bateu forte no coração de vocês, mostra que valeu a pena. Mete o dedo no like, compartilha essa história para mais gente conhecer o que um caminhoneiro carrega além do que o olho vê e se inscreve no canal para rodar junto com a gente. Aqui cada quilômetro é uma lição e cada história é combustível para a alma, cê tá doido? E me diz nos comentários, se a vida fosse um baú lacrado, o que você acha que estaria escondido dentro da sua carga?